Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui. E hoje eu estou aqui com o Pedro. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Boa noite, Afonso. Tudo beleza? Obrigado aí pelo convite. É uma conversa muito interessante. Vamos lá. Muito obrigado. Vamos falar hoje sobre o Oriente Oriental. Na dinastia Abássida, no século VIII, o califa que construiu Bagdá disse: aqui está o rio Tigre e nada impede o caminho entre ele e a China. Os textos que chamamos de relatos da China e da Índia podem ter sido reunidos na forma que conhecemos em torno do século X d.C. Contém tesouros da história oral, geografia, etnologia, economia, zoologia. Afirma: os verdadeiros autores são este círculo de ex-expatriados, velhos braços trabalhando na China e na Índia, de volta em casa, trocando memórias de terras distantes como um círculo de simbás, e ainda mais maravilhosos por serem personagens reais, com histórias reais. Então, vai ser um barato essa conversa, e peço que o Pedro se apresente, por favor. Bom, boa noite a todos e todas. Obrigado, Afonso, pelo convite novamente. É sempre um prazer poder conversar sobre esses temas que são tão caros para a gente, né? E que a gente tem a possibilidade de falar um pouquinho para as pessoas. Meu nome é Pedro Martins Criado, eu sou tradutor, professor e atualmente sou doutorando no programa de pós-graduação Letra, que é o programa da Faculdade de Letras da FEFELESH USP, e estamos aqui para conversar um pouco sobre o livro do Relatos da China e da Índia, que eu tive a felicidade de traduzir recentemente e cuja publicação está aí prevista para o comecinho do mês que vem, em dezembro. Então, a gente pode aprender um pouquinho aí sobre esse livro que está por vir, mas também um pouco sobre os outros contextos de como acabei chegando nele, né? O que ele tem a ver um pouco com as coisas que eu conheço, né? Por que eu acho que ele é interessante, como os temas que você mencionou agora nessa abertura, Afonso. E aproveitar, acima de tudo, a oportunidade de bater esse papo, né? Acho que é sempre mais proveitoso quando a gente pode dialogar. Muito legal, tem muita coisa, né? Muito interessante. Bom, o livro começa dizendo assim: o mar da Índia e da China, em cujas profundezas existem pérolas e âmbar cinzento, em cujas ilhas rochosas existem pedras preciosas e minas de ouro, em cujas bocas de animais está o marfim, em cujas florestas crescem ébano, e etc. Né? Então a gente vê aí essa questão dos interesses comerciais, né? Essas que estão nas obras de relatos, né? E a presença de muçulmanos na China. Vamos falar um pouquinho desse contexto, então, por favor, Pedro. Claro, é interessante começar por esse ponto, porque a gente coloca em perspectiva o momento em que esse livro, né, que por enquanto eu vou chamar de livro, ele aparece na literatura árabe, né? Daqui a pouco a gente vai saber por que eu estou chamando de livro, é uma questão. Mas ele está no momento em que as partes que ele reúne estão datadas, em geral, entre o século IX e o século X, que é um período em que existe contato comercial já entre o que a gente conhece como mundo muçulmano, né, o Oriente Médio, o Norte da África, Península Arábica e etc., com a China e a Índia via o Oceano Índico. Inclusive, os indícios mais antigos que corroboram isso são indícios arqueológicos que existem de naufrágio de um navio transportando porcelana chinesa perto da Indonésia no século IX, um navio árabe. Então, dentro desse contexto, a gente percebe que existem, inclusive, evidências materiais desse contato, demonstrando como ele era intenso, como ele era importante. E, sobretudo, a primeira parte do livro Relatos da China e da Índia se encontra também nesse momento, no século IX. Então, o que a gente está vendo é uma perspectiva de muçulmanos que estão tendo um contato com essa região tão remota do mundo, sobre a qual não se sabe muita coisa. Mas algumas pessoas que têm um envolvimento específico com essa região acabam sendo mais dispostas a descobrir as coisas sobre essa região, no caso, por causa da atividade comercial, os mercadores. Então, como a rota principal, nesse caso do livro, né, não trata do deslocamento por terra, né, fazendo aí uso do que a gente costuma chamar da Rota da Seda, ou a rede de rotas da seda, e sim vai pelo litoral,
o que a gente percebe é essa preocupação com esse percurso desse litoral, que se define basicamente entre uma ponta no mundo muçulmano, mais especificamente nos limites ali das cidades de Basra e Siraf, e na cidade de Cantão, na China. Nós já vamos falar disso aí, mas vamos falar um pouquinho de produtos. Produto mais importante é a porcelana. Certo. Tem alguns produtos diferentes que é interessante da gente perceber que vem ali da China no livro, principalmente a porcelana, mas naturalmente a gente vê as menções à seda. Algumas outras regiões da China têm produção, por exemplo, de almíscar. Então, tem uma passagem bonita no livro em que ele relata a diferença entre o almíscar chinês e o almíscar tibetano, né? E faz essa comparação, inclusive, do ponto de vista da qualidade do produto. Então, você percebe que tem ali um cuidado, não só com a diferença, né, com o fato daquele produto ser exótico, alguma coisa assim, mas com o fato dele ser, de alguma maneira, valioso e ter diferentes versões, diferentes formas, diferentes possibilidades. O livro faz uma menção importante, pelo que eu me lembro também, não só a seda chinesa, mas a seda indiana, né, que é uma coisa que a Que gente seria também de não... qualidade inferior. Que seria essa de qualidade, a gente associa a seda chinesa ao suprassumo, né? Então, tudo que estaria abaixo disso é inferior, mas também é interessante a gente perceber que até isso é uma percepção que se consolida com o tempo, né? Ela não foi sempre a verdade, não foi sempre uma unanimidade que a China produz a seda e se você quer seda, você só pode ir à China. Tem um mercado também de seda, né? E uma questão interessante que eu acho das mercadorias, Afonso, que é interessante do ponto de vista da literatura geográfica desse período, que é o fato de que você está lidando com uma região muito distante do mundo. Então, a maioria das pessoas não tem o costume, não tem o acesso, não tem o conhecimento de lidar, por exemplo, com mapas, até porque mapa é uma coisa que não é tão comum, tão acessível, né, nesse momento. Então, o que é o produto, às vezes? O que é você falar, tal lugar que é no Sudeste Asiático produz, por exemplo, incenso. Então, quando você ouve falar de incenso, o camari é daquele lugar que vem. O que o produto se torna nesse movimento? Ele se torna um localizador geográfico, porque por mais que a pessoa não saiba onde é esse lugar no mapa, ela sabe o que está associado àquele lugar que está na realidade dela. Lógico que isso também é uma preocupação que o texto tem às vezes, né, de fazer o que a gente chama de uma tradução cultural, não só nesse sentido de localizar geograficamente, mas de observar alguma coisa ali que a princípio a população em casa não conhece e o relator ele tem que fazer uma adaptação, ele tem que fazer uma comparação com alguma outra coisa, né? Então, os produtos eles servem essa finalidade, né? Não só de ser algo valioso, algo que pode despertar ali o interesse de alguém queira comprar, mas eles também servem ao efeito do que a gente pode chamar um pouco das maravilhas em alguma dimensão. Porque quando você está associado a um lugar que tem uma produção muito específica, por exemplo, a porcelana chinesa, e isso é muito excepcional, muito diferente de achar em outros lugares, principalmente quando você pensa no contexto da literatura também ser muito escassa sobre aquele lugar, o pouco que se vê sobre aquilo, o pouco que se fala, o pouco que se sabe sobre aquilo, ganha meio que inevitavelmente um ar de maravilhamento, de deslumbramento, de uma coisa diferente, né? De uma coisa notável. Então, tem esse aspecto também que é interessante por lidar com a mercadoria, que é uma coisa que a gente fala muito hoje em dia no nível mais mundano, e que no livro também é representado no sentido mundano, mas perceber que essa mercadoria não está ali no livro só no nível mundano. Ela está também no nível daquilo que é diferente do que eu conheço no lugar de onde eu sou, ou muito próprio, muito característico de algum lugar que é muito distante e o único contato que eu tenho com aquele lugar é conhecer aquilo, por exemplo. Sim, como uma questão de arte mesmo, né? Então, bom, falando ainda dessas mercadorias, nesse momento elas já são vendidas em Veneza, elas já estão chegando em rotas na Europa, como é que é?
Pelo que eu sei, esse contato, né, que se estende a esses lugares da Europa, ele ainda faz um intermédio muito grande pelo mundo islâmico, né? Nessa época, a gente ainda tem uma circulação muito grande pelos grandes centros, principalmente Crescente Fértil, né? Em outra maneira de dizer, Bagdá, e o Levante, por exemplo, Damasco, saindo por portos do Levante importantes, como Ascalão, indo até o Egito. Então, esse escoamento, tanto por terra quanto por mar, ele acaba passando pela região que a gente considera ali o norte da Arábia, o Levante, o Crescente Fértil. Então, pelo mar, principalmente, ele vai escoar em torno da Península Arábica e subir o Mar Vermelho em direção ao Egito, né? Porque aí você tem o grande porto de contato com esses lugares na parte da Europa, que seria Alexandria. Então, nesse contato com a Europa, é meio que inevitável ainda nessa época que o que chega lá faça esse percurso, né, de percorrer o que a gente conhece como a Rota da Seda, mas no caso do livro, chegando por mar e entrando ou para o Golfo Pérsico para escoar para o Crescente Fértil, ou para o Mar Vermelho para escoar para Alexandria e para o Mediterrâneo. Então, tem um contato muito forte, sim, e nesse momento ainda é indispensável fazer essa passagem. Então, a gente pode associar de alguma forma essa importância, né, essa necessidade de fazer o trânsito pelo mundo islâmico para certas coisas se quer chegarem à Europa. Você usa no seu texto, que está no blog da editora Tabla, a expressão proto-maravilhoso. Queria que você explicasse por que você usou proto. Então, o texto que eu escrevi lá para a Tabla é interessante de uma perspectiva que a gente pode conhecer de outro jeito, que eu achei o mais curioso de abordar lá para o site, inclusive, porque a gente não tem essa dimensão que talvez o livro Relatos da China e da Índia já tenha algum contato inusitado com coisas que a gente conhece. Então, no caso do texto, foi essa tentativa de tentar traçar esse contato do Relatos até o ponto que a gente conhece, que é o Simbal Marujo. Então, o que eu quis abordar ali no texto foi essa noção do maravilhoso como algo que vai se tornando predominante nesses textos ao longo desse processo em que um texto vai gerando seus desdobramentos em outros textos, né? Então, por exemplo, Relatos da China e da Índia, ele já né, para a gente entrar um pouquinho mais nele, um conjunto de 2 livros. Ele não é um livro só. Então, esses 2 livros já são separados por cerca de 70 anos. Né? Um está ali na metade do século IX e o outro está na primeira metade do século X. Então, você já tem 2 momentos que estão escrevendo coisas de maneira diferente. Dentro do próprio livro, você percebe que existe o que a gente conhece como maravilhas, né? Como conteúdo maravilhoso, como uma literatura maravilhosa, mas ela não é o que predomina no texto desde sempre. Né, principalmente no primeiro livro, por causa daquilo que a gente acabou de falar. Como o livro está muito interessado nessa realidade dos seus informantes, tem coisas ali que não são maravilhosas. Só são maravilhosas porque você está contando a única coisa que alguém vai ouvir na vida sobre aquela situação, sobre aquela região. Então, o que torna muitas dessas coisas maravilhosas é a escassez. É o fato delas existirem como a única coisa que se sabe sobre a China ou sobre a Índia em regiões do Oriente Médio nesse período, por exemplo. Mas não é que o conteúdo inteiro está descrevendo coisas maravilhosas. Não, o livro está interessado, por exemplo, no fato da China ter a alimentação com base no arroz. Isso não é maravilhoso? Isso é a coisa mais normal, mais comum, né? Que a gente pode pensar hoje em dia com a base alimentar de um país. Mas é uma coisa que você não vê no seu lugar de origem, né? Que está acostumado com a base de alimentação em trigo, por exemplo, ou pão. Então é o tipo de coisa que já vai ser um marcador de uma distinção cultural, percebe? Já é o tipo de coisa que você vai ver nesse outro olhar. Mas que quando você pensa no contexto, bom, essa escassez até como a gente falou agora há pouco, do mundano, né, daquilo que é simples, pode tornar aquilo muito deslumbrante, muito interessante. Então, essa história do proto-maravilhoso, para mim, foi um pouco essa tentativa de dar um nome para essa ideia que não é assim, um pássaro mítico lendário, né, como tem no Simbal Marujo, o pássaro Urur, o Roca.
né? Ou a ilha que os marinheiros aportam e ela é um peixe gigante. Isso é o tipo de maravilha que a gente já associa mais familiarmente, né, ao que é a literatura das maravilhas. Mas você pensar, bom, pessoa falando de uma população que consome arroz, pessoa falando de instrumentos musicais, pessoa falando de, assim, como eles se vestem, né, que tipo de coisa eles compram. Isso não é exatamente maravilhoso. Naquele contexto é um pouco, né, porque é a única coisa que se sabe sobre aqueles lugares. Então você percebe a maneira de relatar é a maneira de alguém que também está um pouco deslumbrado com aquilo, por mais que aquilo seja uma coisa simples, uma coisa comum. Então, o que nós estamos dizendo é que, num determinado momento, eram mais relatos, vamos dizer, factíveis, né, documentais. E depois isso foi evoluindo numa espécie de literatura, seria isso? E, por outro lado, esse livro tem 2 autores, pelo menos, tem um compilador. Conta um pouquinho essa história. Então, é interessante também esse ponto, porque, assim, a primeira questão é exatamente como você falou, é como eu entendo. O que eu entendo é que existia um interesse, principalmente, muito mais factual, em uma certa medida, no primeiro livro. E aí, no segundo livro, o que você vê é uma pessoa que já está relatando coisas que ela ouviu, não coisas que ela mesma colheu, né? Não os relatos que ela mesma pode te contar porque ela viu. Então, é uma pessoa que está, por exemplo, num lugar que tem muito acesso a esses outros, né? E isso se explica no livro. O segundo autor ali, ele fala o porquê. Mas, basicamente, o que acontece? Você tem um contato com a China que é alimentado por informação, pessoas que estão ali em contato ativo. Só que existe um evento histórico na China, que é a queda da dinastia Tang, no final do século IX, com uma rebelião que, entre outras coisas, faz com que se mate as populações muçulmanas, cristãs, judaicas de várias cidades da China, de comerciantes. Então, as relações comerciais se abalam. E aí, o que isso acontece? O que isso traz? Uma interrupção nessa atividade efervescente, e as pessoas começam a preencher essa lacuna de conhecimento direto com fabulação, com essa história que eu conto porque eu sei quem são os chineses, mas eu não tenho mais um contato direto. Então, esse segundo autor, né, do segundo livro, ele claramente está mais interessado em entreter uma audiência, percebe? Ele não está exatamente interessado em transmitir fatos, dados, coisas muito verídicas. Não que o primeiro livro seja só isso, mas é claramente mais isso do que o resto, e no segundo livro é o contrário. E aí, entrando na questão dos 2 livros, mas se você quiser falar alguma coisa, diga aí, Afonso. Não, a audiência era a corte. Sim, a audiência é a corte, e muito provavelmente a audiência são pessoas que circulam no mercado, porque as histórias têm temáticas também envolvendo o comércio, né, envolvendo atividade mercantil, pessoas que têm algum poder aquisitivo, provavelmente, para eventualmente se envolver nessas empreitadas de comércio. Então, naturalmente, pessoas da corte, né? Quem tem algum tipo de riqueza nessa época para conseguir bancar algo como atividade de comércio internacional, não é qualquer um, né? E o mercador em si que vai fazer essa viagem, ele não é qualquer mercador também, tem que ser uma pessoa muito experiente, né? Tem que ser uma pessoa provavelmente de elite. Não à toa o próprio Simbá Marujo era um desses, né? Ele, desde o começo da narrativa do Simbá, ele é um desses mercadores que fez fortuna com as suas empreitadas comerciais, basicamente indo para esses cantos orientais do mundo, né? As histórias orientais são muito comuns também no Simbá. E ele ser essa figura do comerciante é bem representativo de uma tradição verídica, né? De uma atividade que de fato foi muito importante para a população muçulmana do Oriente Médio, para os grandes centros urbanos, para a atividade comercial, para a influência mercantil, política que existia entre esses lugares nessa época. Mencionando a questão dos 2 livros, né? A questão você tem uma divisão categórica no meio em 2 livros. O primeiro, ele acaba, inclusive, no manuscrito, falando, encerra-se aqui o primeiro livro. E o segundo livro que começa faz essa explicação. Por quê? O primeiro livro, a minha teoria, né? Eu sou partidário da teoria de que o primeiro livro não tem autoria conhecida. Ele é, por vezes, atribuído ao único nome que se menciona nele, que é uma figura chamada Suleiman at-Tajir, que é o Suleiman, o mercador. Mas
Eu acho isso questionável, porque ele aparece em um ponto uma vez só e a ele é atribuído uma informação única do que me parece ser uma pessoa que conhece a China, mas não de quem necessariamente escreveu o livro inteiro. Então, o que eu entendo é que o primeiro livro é uma compilação de relatos de uma outra pessoa. Pode até ser Suleiman Atejer, mas não há indícios no livro que permitam dizer que é ele com certeza. Então, o que eu acho é que, com certeza, alguém reuniu relatos que não sejam só do Suleiman e, no final das contas, por uma questão material do manuscrito que existe hoje não estar completo, a gente não tem outras referências a outros nomes. Foi essa única que sobrou. Então, existe a possibilidade da gente achar outro dia outra versão e desfazer totalmente essa concepção, confirmar que era Suleiman Atejer que escreveu o primeiro livro. Mas aí, o segundo livro, ele começa já com a figura encarregada ali, se apresentando como Abu Zaid al-Hassan as-Sirafi. As-Sirafi é o nativo da cidade de Siraf, atual Irã, no Golfo Pérsico. Então, uma cidade litorânea, com uma forte atividade comercial e mercantil e marítima nesse momento também. E ele se apresenta como uma pessoa que foi encarregada de verificar o primeiro livro. Então, ele fala que... Ele não fala quem, ele não fala por quê, mas ele fala que ele foi encarregado de conferir o que o primeiro livro diz. Tanto que o comecinho do primeiro livro, ele já fala, olha, eu conferi e é praticamente tudo verifica. Está tudo tranquilo, verificado. Menos tal informação de que, se não me engano, os chineses falam com os ídolos, né? Porque tem chineses que têm ali idolatria, né? No sentido literal da palavra, e que eles falam com esses ídolos e eles acreditam que os ídolos falam de volta com eles, umas coisas assim, e ele desmente, ele fala, não, isso daqui não é verdade. Então, na verdade, você tem essa nomeação somente no segundo livro. Aí, o que eu entendo? Que o conjunto, então, como ele passou a circular a partir desse momento, praticamente como se fosse um livro só, o que a gente está chamando agora de relatos da China e da Índia, Akhbar as-Sind wal-Hind, é um produto desse trabalho da Abu Zaid al-Hassan as-Sirafi, né? É um produto dessa pessoa, provavelmente uma pessoa influente também, há motivos para a gente achar que ele era uma pessoa relacionada, inclusive, com governantes, e para a gente atribuir, de alguma forma, esse conjunto que existe hoje a ele. Eu não diria que ele é o autor, porque ele mesmo não se diz como autor, e a gente sabe, né, Afonso, que esse conceito de autoria, ele é um conceito moderno. Então, o que a gente costuma entender nesse contexto da literatura árabe islâmica são a ideia de um compilador, né? Uma pessoa que colhe os relatos, reúne os relatos, e aí sim ele organiza esses relatos de alguma forma, com alguma lógica, e apresenta esses relatos. Então, é uma pessoa claramente no meio termo aí, é uma pessoa da corte, então tem interesses de corte, como contar histórias à la literatura para entreter, mas também tem interesse em atividade comercial, tem claramente uma posição que favorece esse contato, uma certa, talvez, envolvimento até comercial, né? Não sei se como mercador ou como alguém que banca, né, os mercadores. Ele claramente é uma pessoa instruída, né? A outra referência que a gente recebe a ele, que não está no próprio livro Relatos da China e da Índia, por coincidência, e isso também me permite mostrar um pouco essas coincidências da vida, né? Essa outra referência é do autor que eu pesquisei no meu mestrado, Al-Masoudi. Então, o Al-Masoudi, ele conheceu Abu Zaid al-Hassan as-Sirafi pessoalmente, e ele fala isso. Eu conheci ele no ano, se não me engano, 916, quando estava em Basra e ia pegar o barco para ir para a Índia. Isso, o Masoudi indo para a Índia. E o Abu Zaid morava em Basra, não morava em Siraf, morava na cidade que hoje é no Iraque. E ele fala que teve um contato, achou um homem muito inteligente, muito instruído, e ele se encontrou de novo com Abu Zaid quando voltou da Índia. Então ele faz essa menção, e nos livros do Masoudi que sobrevivem até hoje, tem informações que com certeza ele obteve por causa da Abu Zaid, por causa dos relatos. Tem até um indício de uma informação que o Masoudi, o autor que eu pesquisei, que o forneceu e que hoje está no Relatos. Que na metade do Abu Zaid, ele fala que conhece uma pessoa, de quem ele não duvida, que testemunhou um asceta indiano abrir o próprio abdômen e pular na fogueira.
E ele fala que esse testemunho é uma pessoa de quem ele não questiona. Ele tem total confiança. E essa pessoa é Al-Mas'ud, muito provavelmente, porque no livro do Al-Mas'ud ele fala: eu vi o asceta cortar o abdômen, comer um pedaço, eu não lembro qual órgão ele fala, não sei se é o fígado, cortar um pedaço, comer um pedaço, gargalhar e pular na fogueira. Então, tem um ar também de maravilhoso nessa cena, né? Essas imagens dos ascetas indianos pulando na fogueira, ou rituais que você nunca viu, tem um ar também de deslumbramento, mas no caso da Al-Mas'ud, ele também é uma pessoa que está muito interessada com essa noção do método, né? Então, não sei, eu tenho as minhas questões também, não vou chancelar aqui que é verdade, mas tem esse contato. E tem, bom, e isso nos dá certeza da historicidade do autor, né, de certa forma, né? Bom, vamos para essa questão da tradução. Nós estamos ainda... Só uma questão sobre a historicidade, Afonso. É curioso porque, assim, até o próprio Suleiman Atejer dá para a gente atestar um pouco a historicidade dele também. Por quê? Porque ele também não é mencionado só no Relatos da China e da Índia. Ele é mencionado por pelo menos mais um outro geógrafo chamado Ibn al-Fakir. E esse geógrafo, ele provavelmente não conheceu Suleiman Atejer, ele estava obtendo informações do Relatos da China e da Índia, mas ele menciona o nome também Suleiman Atejer. O que significa que talvez desde muito cedo essa atribuição também já fosse recorrente, né? Por mais que o livro fosse ou não composto por ele, as pessoas desde muito cedo começaram a atribuir a ele, que o Ibn Fakir é contemporâneo desses outros dois que eu falei, começo do século X. Então, dá para testar um pouco isso também. Mas desculpa, E ele é um marinheiro, né? Ele era um mercador, aliás, né, Suleiman? Sim, sim. Suleiman Atejer com certeza era um marinheiro e com certeza ele é o que a gente pode atestar, mais ou menos garantido, que conhecia pessoalmente a China. Porque a única informação que é atribuída nominalmente a ele no primeiro livro é que existe um Qadi, né? Existe um juiz muçulmano designado especificamente pelo rei da China para governar e intermediar assuntos entre muçulmanos na China. Então, ele fala que esse juiz designado, ele reza na mesquita junto com os muçulmanos, ele participa das festividades. Então, existe um incentivo, de novo, para um muçulmano que tem um receio de ser muçulmano na China para pegar as coisas e ir, né? Porque, perceba, existe até um amparo legal do próprio rei chinês que designa essa pessoa e quem relata a existência dela é Suleiman Atejer. Então, é a única informação do livro nominalmente atribuída a ele direto. Assim, Suleiman Atejer disse tal. E o relato dele é esse. Existe o Qadi designado pelo rei, que participa das cerimônias e tudo mais. E às vezes, né, do livro também se colocava lá, fulano disse, não é isso? Tem essa prática do fulano disse, exato. Pode ser tanto o autor, pode ser uma prática de um copista posterior, né, que sabia que de repente a autoria era dele, né, ou que já acreditava que a autoria era dele, e toda vez que alguém disse alguma coisa, ou quando vai fazer uma emenda ali no manuscrito alguma coisa, coloca Suleiman Atejer disse, e a verdade é que no manuscrito que existe até hoje, porque tem essa questão, né, também, do ponto de vista material, o Relatos da China e da Índia, ele existe hoje em um manuscrito. E esse um manuscrito está na Biblioteca Nacional Francesa. Ele está disponível na internet, inclusive, domínio público, você pode baixar e ver. A questão desse manuscrito, como eu falei, ele claramente está incompleto, ele é defasado, né? Mas ele atesta essas figuras, né? Tanto do Suleiman quanto do Abu Zaid. Essa segunda metade parece mais completa, a primeira metade não tanto, né? Tem umas lacunas ali, uns buracos meio de ordem material mesmo. E é muito interessante que um deles vai narrar até o formato dos bairros, né, na capital chinesa, ou seja, coisas que eles observaram de fato, que era assim, né? Bom, nós temos que pular agora para a questão da tradução. Você falou que que o único manuscrito está em Paris. Então, ele vai ser traduzido em 1718 ao francês. Vamos falar um pouquinho do caminho no Ocidente desse texto. Claro. É um caminho interessante porque, de novo, a gente percebe como esse caminho ele teve uma influência muito grande depois que ele chegou a uma língua ocidental, né? Ele circulava desse jeito, como a gente mencionou rapidamente, já entre autores do período. Então, a grande importância que me parece do Relatos da China e da Índia já vem do momento em que ele estava.
porque outros autores em torno ali desses compositores do livro já mencionavam e já citavam esse livro. Ele parece já desde muito, muito cedo ter sido, por exemplo, um dos raros livros que abordava aquela região do mundo. Então, existe essa circulação já desde antes. Mas, para nós, ela acaba chegando muito mais via essas traduções às línguas ocidentais, né, línguas europeias. No caso, a primeira que ficou mais impactante, né, que foi a primeira em língua ocidental, foi ao francês, nesse começo do século XVIII, como você falou, por um abade, um teólogo, né, no caso, um orientalista, Eusèbe Renaudot. Ele fez esse estudo do manuscrito, e ele, inclusive, transcreveu o manuscrito, né, com a letra dele em árabe e tal, e anexou ao manuscrito depois, é um segundo arquivo, também está digitalizado na Gálica. Só que durante um tempo, esse estudo dele, né, essa tradução que ele fez com base nesse estudo, foi muito questionado, porque ele não tinha apresentado o manuscrito, também acho que ele morreu sem ter encontrado o manuscrito, e aí no século seguinte, se não me engano já no século XIX, quando um outro orientalista também francês foi de novo pesquisar o livro, ele encontrou no acervo da Biblioteca Nacional tanto o manuscrito original quanto a transcrição do Renaudot. Então já se substanciou um pouco mais essa veracidade e aí passou a circular também essa transcrição dele, fixada por esse segundo orientalista que tem um sobrenome parecido em francês, que é Renaud. Então eles vão chegar aqui no Mar da Coreia, a Coreia é citada no texto, né? Então os árabes, queria que você falasse um pouquinho dos árabes como investigadores do mundo, né? O Alcorão dizendo, go about the earth and look. Ah, sim, tem a formulação recorrente no Alcorão, né, do andem pela terra e vejam, que é uma frase que se repete em vários momentos diferentes, que é meio que esse convite explícito ao andar e ao olhar no sentido de viagem ao mundo, né? Siru fil ard fa'anzur, que é literalmente andem pela terra e olhem, né? E vejam. Tem o hadith famoso do profeta, no Busque o Conhecimento até a China, nem que seja na China. Então tem o nome China nos hadiths do profeta, inclusive, literalmente, por causa dessa injunção ao buscar conhecimento. Mas o que eu acho mais curioso, Afonso, é a coincidência com que esse livro se localiza no movimento que a literatura árabe faz muito nesse período que você perguntou, nesse período do século IX, século X, é um período em que a literatura geográfica, principalmente entre os árabes muçulmanos, está muito embrionária no tema de abordar os outros povos do mundo. Mas está começando a dar esses passos de um jeito muito mais significativo, porque está começando a dar consciência, a tomar dimensão da amplitude, né, do território que agora eles estão cobrindo. Então, com a expansão do Império Islâmico, os pensadores muçulmanos de língua árabe, eles começam a falar principalmente sobre esses povos com os quais o Islã vai começando a ter um contato mais intensificado. Então você percebe que as obras, não só de geografia, mas um pouco as obras de história, começam a incorporar essas histórias e esses lugares do mundo. Então você tem a grande ascensão da literatura geográfica descritiva, né, que a gente coloca no contexto árabe-muçulmano, começa no século IX. Né, a primeira obra que a gente começa a traçar de fortes bases em Ptolomeu, né, recepção da tradição grega, mas também muito de astronomia indiana, muito de ciência persa também, coisas traduzidas por intermédio, né, entre essas duas civilizações, essas línguas também, começam a fazer essa pesquisa da geografia por eles mesmos, não só da geografia que Ptolomeu já falava, que Marino de Tiro já falava, né, o próprio Ma'mun, né, o califa, ele comissiona a confecção de mapas novos, de mapas que se propõem a superar já os mapas ptolomaico, Marino de Tiro. Porque eles começam a ver que isso não era verdade, que não havia, por exemplo, uma serpente, oceano ao redor da Terra, essas coisas. Não só para ver que aquilo não era verdade, mas principalmente porque, conforme o mundo islâmico foi se expandindo muito, eles foram tomando dimensão de o que havia nesses lugares do mundo que até então eram desconhecidos. Então, como a gente comentou brevemente, até antes de conversar, né, que é essa história de você preenche o vácuo da informação com maravilhas, né, com fantasia, fabulação.
Nesse momento que você começa a ter contato com esses lugares, você substitui a fabulação, né? Você começa a falar o que existe lá. Então, você pensa, por exemplo, nesse contato com lugares como a Índia, que isso sinta uma diferenciação, né? Uma sensação de alteridade cultural muito grande, né? De um muçulmano se olhando e vendo como um hindu vive e faz as coisas, o que ele acredita, né? Quais são os fundamentos ali. Então você passa a ter contato com essas coisas. Também inúmeras outras populações, assim, as obras que eu pesquiso, né? Que não por acaso eu cheguei no Relatos da China e da Índia, elas falam sobre basicamente os outros povos do mundo. Elas não são só a narrativa árabe sobre os árabes ou a narrativa dos muçulmanos sobre o Islã. Elas são, principalmente, e é isso que me interessa, a narrativa dos árabes muçulmanos sobre quem não é árabe muçulmano. Né? A Índia os árabes eles já têm um contato com a Índia atestado fora da literatura árabe desde pelo menos o século I depois de Cristo, né? Com um textinho da tradição grega chamado Périplo do Mar Eritreu. No Périplo do Mar Eritreu você tem a narrativa de um mercador egípcio, mas helenizado, que narra ali as rotas de contato entre a Península Arábica, o Iêmen, o Omã, o Chifre da África e a Costa Malabar, né? Já no sul do subcontinente indiano. Então, isso já existe. E nesse livro, inclusive, o narrador ali, o relator do Diário de Bordo, ele fala que os árabes já dominam essa travessia. Legal. Temos que avançar agora um pouco rápido. No Sonho de Mandante Verão, o Shakespeare, em 1595, vai escrever sobre o rei das fadas, né, que tem um menino indiano, e Oberon está irado porque a rainha das fadas tem como seu assistente um menino adorável roubado do rei indiano. Então, a gente estuda o orientalismo renascentista, né, europeu. Mas queria que você falasse se existe um orientalismo medieval oriental. Então, inclusive eu fiz essa sugestão para você, porque para mim é um tema que me interessa muito. É essa noção de que não é porque você vê essa percepção do Oriente, no caso, vamos diferenciar esses Orientes para não se perder na comparação, né? O Oriente, no caso, o mundo islâmico, o mundo do Oriente Médio, e o Oriente, o que a gente considera o Extremo Oriente, né? Ou o leste asiático, né? A China, o sudeste asiático. No caso, nas obras desse período árabe, não se tem conhecimento sobre o Japão, então não se menciona como... especula-se que tem essas menções, por exemplo, no Marco Polo, se não me engano, mas na literatura árabe geográfica tem, com certeza, a península, como você falou, coreana, né? Que se chama Silla, né? Que provavelmente é a adaptação do nome de uma dinastia chamada Shilla. Então, existe essa consciência, acho que é o mais extremo que chega é a Península Coreana. Mas por que esse tema eu acho interessante? Porque um dos artigos que eu acabei encontrando, né, que eu acabei até sugerindo para você, Afonso, ele aborda essa noção do Oriente, mas o autor ele coloca ali, professor Nizar Hermes, ele coloca, depois a gente passa a referência inteira, ele coloca entre parênteses oriente-alismo, né, entre parênteses. Então, eu achei legal essa provocação, porque tem elementos no Relatos da China e da Índia que a gente pode ler na chave de alguma forma de orientalismo, mas que muito provavelmente esse impulso de ler nessa chave é diferente. Eu te peço que defina um pouquinho, ou seja, são projeções, como que você define o orientalismo? Claro. Então, por que precisa fazer a ressalva? Porque quando a gente pensa em orientalismo, a gente vai pensar automaticamente em uma outra figura, que é Eduard Said. Não é desse orientalismo que nós estamos falando exatamente. Por quê? O orientalismo do Said, assim como o orientalismo renascentista ou o orientalismo do ponto de vista europeu, ele, via de regra, está envolto de um olhar que muitas vezes é simplificante, é um olhar que é esvaziante, é um olhar que é exotizante, certo? É esse olhar que tem, no caso do orientalismo do Said, uma proposta claramente dentro da lógica colonial imperial, né? Essa ideia de esvaziar o sentido do que é o Oriente, né? Essa grande tarja genérica do Oriente no contexto da Europa, principalmente a partir dos séculos XVIII e XIX, é essa ideia que serve a uma outra coisa, um propósito, como eu falei, mais imperialista, colonialista, né? De sobreposição cultural. No caso do Relatos,
é interessante que haja essa provocação, porque tem um material ali que, se a gente não for um pouco mais cauteloso, a gente pode cair na chave desse orientalismo. Sendo que não é esse orientalismo que a gente está vendo ali. A gente está vendo, como eu entendo, muito mais essa noção de alteridade cultural sendo expressa de uma maneira que às vezes é ou insuficiente, ou deslumbrada, né? Uma pessoa que fica maravilhada, então ela acaba distorcendo, fantasiando, aumentando uma coisa atraente de uma história, mas que ela não parece nunca estar sistematicamente acompanhada do esvaziamento e da sobreposição e da tentativa de você se colocar como alguém melhor do que aquilo que você está observando, seja a natureza, seja uma população. Então, isso é muito perceptível, principalmente com os dois povos centrais do livro, os indianos e os chineses. Por quê? Porque esses dois povos eles são retratados ao mesmo tempo com um grau de exotismo, porque naturalmente eles não são muito conhecidos, eles são uma realidade muito seleta, poucas pessoas têm esse contato mais aprofundado, mas ao mesmo tempo, quando eles são relatados, eles têm as suas qualidades reconhecidas. Eles, acima de tudo, têm habilidades, têm vantagens, têm coisas que o observador, por mais que o observador, via de regra, nos dois livros, eles não seja muito juízo de valores, você percebe que a maior parte das vezes, esse observador ele não está considerando aquilo um problema, o que é recorrente em outros autores. É muito comum você ver em literatura árabe islâmica desse período, alguns autores mais fervorosos, né, quando eles querem desmerecer um outro povo ou uma outra religião, que é muito comum, eles acrescentam umas formulazinhas em árabe, tipo, Deus os amaldiçoe, e esses cachorros, não sei o que lá. Então, isso acontece, mas no relato da China e da Índia, não. No relato da China e da Índia, você percebe muito mais, não o que eu chamaria de um olhar de um imperialista, colonialista, ao molde do orientalismo saidiano. Eu entendo muito mais, é uma comparação que eu faço às vezes, como um olhar de um antropólogo, ou uma pessoa que está tentando fazer uma observação, não que ela esteja ativamente evitando fazer o juízo de valor, mas não é isso que a preocupa, percebe? Ela está observando outra coisa. Então, tem coisas que você vai perceber ali que parecem ressoar muito essa ideia de isso daqui é orientalista, isso daqui é mistificante, isso daqui está esvaziando, está distorcendo a imagem dessas pessoas, sendo que, na verdade, não. Na verdade, dentro da literatura árabe islâmica, nesse período, na literatura geográfica principalmente, a tópica das maravilhas, ela permite que você tenha esse olhar que não esvazia as coisas por elas serem deslumbrantes. Elas podem ser deslumbrantes e altamente atraentes, complexas, elevadas, né? Você pode ter um respeito e uma admiração pelas coisas que são ali maravilhosas, deslumbrantes. Então, nesse sentido que eu acho interessante, porque não é porque a gente percebe essa noção de um Oriente visto pelo Oriente que esse Oriente é necessariamente orientalista, né? Pelo contrário, ele parece ser muito mais um exercício dessa percepção de uma alteridade cultural, de uma relação com um diferente, com um outro, né? Que é um tema forte na história e na historiografia, essa noção do eu se coloca em oposição ao outro, não como superá-lo, mas para se diferenciar mesmo, para se identificar. Não deixa de ser interessante porque estamos falando de uma religião monoteísta, né, que fez várias conquistas e que, por exemplo, no caso dos indianos, segundo uma palestra que você me orientou, parece que eles não se importavam muito pelos outros povos, assim, pela filosofia dos outros povos, porque a deles estava certa, alguma coisa assim, né? Então não deixa de ser surpreendente. Bom, vamos falar um pouquinho desses lugares, né, do Siraf e do Canfu, né? Eles vão usar barcos chineses que eram costurados, né? Então, vamos falar um pouquinho desses lugares que parecem bem importantes, né? Sim, o Siraf é essa cidade no Golfo Pérsico, então atual Irã, que era um porto muito importante da comunicação do Império Islâmico, principalmente com essa rota marítima, tanto para sair do Golfo Pérsico para a Índia e o resto do leste asiático, quanto para o chifre africano, né? Como eu falei agora há pouco, a costa Swahili. Então você tem esse escoamento marítimo saindo por esse porto, tanto Siraf e Basra, basicamente dando acesso às rotas do Oceano Índico.
né, que são essas rotas em grande movimentação ao longo dessa idade pré-moderna, principalmente do ponto de vista comercial. A cidade, no caso, hoje, ela não tem essa magnitude, eu não acho que ela é um porto tão importante mais, mas ela existe com um outro nominho ali. O que acontece, basicamente, é que ela é o ponto de partida do livro, né? Ela é, aparentemente, pelo nome, o lugar de origem do compilador do segundo livro, Abu Zaid as-Siraf, mas ele foi morar em outro lugar, como a gente mencionou. Ela é, digamos, o ponto aqui em que começa a rota que leva até a China, e aí uma parte considerável do começo do primeiro livro é basicamente esse trajeto. Então vai de Siraf, a região de Basra, e faz esse percurso pelo litoral indiano, depois atravessando ali para o sudeste asiático, e sobe até o litoral da China, na cidade que a gente chama em português de Cantão, mas que em chinês se chama, desculpe aí o meu chinês, né? Eu não conheço chinês, Guangzhou. Então, o que é, na verdade, o nome em árabe que se usa, Hanfu? É uma tentativa de adaptar o chinês Guangzhou ao sistema de escrita árabe. Então, uma pessoa que ouviu esse nome Guangzhou em chinês e tentou transpor isso para o alfabeto árabe, acabou ficando Hanfu. Então, Hanfu, na verdade, é só o termo arabizado para a cidade do Cantão, né, para a cidade que era, ao que tudo indica pelo livro, o destino dessa rota marítima entre o mundo islâmico, no Golfo Pérsico, e a China. Temos muita coisa que eles descrevem, né? Vão descrever costumes, governantes, habitantes. Você quer comentar alguma coisa mais especificamente? Bom, tem vários pontos interessantes. O bom desse livro é que a gente pode ficar desdobrando ele um monte, assim. Ele não é um livro enorme, né? Ele, pelo contrário, até que é um livro bem breve, mas ele tem uma riqueza de informações tão grande que a gente pode mencionar vários. Então, por exemplo, uma questão que é pertinente para a realidade em que o livro se encontra é a atenção que o livro dá às questões práticas do comércio. Por exemplo, a prática alfandegária na China. Por exemplo, qual é a documentação que alguém que vai transitar pelas estradas chinesas precisa. Então, isso do ponto de vista prático é importantíssimo, né? Você tem essa dimensão de que para você fazer comércio ou ter alguma atividade indo para lá, você tem esse tipo de burocracia, né? Esse tipo de procedimento mesmo que você precisa passar. Então, emissão de documentos, eles valorizam muito a escrita. Então, isso é interessante, porque uma coisa que é mencionada sobre a China, que os chineses dão um valor muito grande para o letramento, né? Não simplesmente para a habilidade de aprender a falar a língua, mas a escrever a língua mesmo. Então, a ideia de analfabetismo ela é combatida desde muito, muito cedo na China. E como que ele dá esse exemplo? Ele fala que na China, se você quer fazer um documento, você precisa que ele esteja escrito perfeitamente. Porque se você não escreve o documento perfeitamente, na porta do lugar que você vai levar o documento, tem uma pessoa específica para conferir se seu documento está escrito direito primeiro. Então ele fala desse tipo de procedimento, inclusive burocrático, né? Como funciona a visão deles sobre esse tipo de circulação, então os viajantes, como que se divide a cidade, como eu falei, quais são os hábitos alimentares. Então tem também a noção de que eles gostam muito de música, ou a noção de que eles têm uma religião que tem origem na Índia. Então, isso é muito curioso, porque se estabelece também esse tipo de correlação entre coisas que o observador acha semelhantes, ou que ele aprende que são semelhantes, que são parecidas. Então, ele fala, assim, desde coisas muito básicas, como produtos, né? Isso é curioso, porque esse livro também, Afonso, ele tem dois méritos muito inusitados, que ele é o registro fora da literatura chinesa. Nesse livro estão os registros mais antigos, ao uso de papel higiênico e ao famoso chá chinês, né? Então, o consumo de chá ele é apresentado na China como uma coisa super difundida e o dinheiro do chá, inclusive, ele é coletado pelo Estado.
Então, o que se fala ali é que o governo ele angaria dinheiro vindo do chá. Tem imposto por cabeça na China, né? Então, ele narra isso. Ele fala como funciona, por exemplo, esse imposto. A pessoa começa, é só os homens, pagam dos 18 aos 80 anos de idade, o imposto por cabeça. Mas um homem que vive até depois dos 80, ele ganha aposentadoria. É interessantíssimo, né? Eu vou ler aqui um trechinho que justamente fala dessas comparações, né? Os chineses são de entretenimentos musicais. Os indianos, porém, consideram os entretenimentos vergonhosos e nunca se entregam a eles. Eles não bebem bebida inebriante nem consomem vinagre, porque é produzido a partir dessa bebida. Este não é o caso da crença religiosa, não é um caso de crença religiosa, mas de desaprovação. Eles dizem: um rei que bebe não é um rei. E se um rei conquista outro reino, ele nomeia alguns membros da família do rei derrotado para governá-lo como seu fantoche, porque o povo do reino não tolerará nenhum outro arranjo. Então, é um pouquinho isso, né, que você está falando, né, de uma observação muito fina, né, e ao mesmo tempo comparação. E quanto aos costumes religiosos, todos os reis da Índia e da China acreditam na transmigração das almas e a consideram um artigo de fé. O informante confiável relatou que um dos seus reis nessas terras foi atingido pela varíola. Quando se recuperou, olhou-se no espelho e pensou em como seu rosto estava horrível. O corpo é, afinal, um mero receptáculo para a alma, ele diz. Quando a alma sai dela, ela retorna a outro receptáculo. Então ele pediu, né, que fosse cortada a sua cabeça e tal. Então, aqui nós temos essa questão também dos costumes religiosos, né, como você colocou, esse choque, né, talvez, mas ao mesmo tempo um respeito, né? É um reconhecimento de que aquilo é a prática deles, né? Você percebe que, para nós, principalmente, que temos uma criação que tende a ser um pouco mais cristã, essa ideia de você ver a pessoa que acredita em reencarnação, basicamente a transmigração das almas seria essa ideia que a gente chama de reencarnação, é chocante quando colocado desse jeito, né? Isso é um artigo de fé, uma coisa tão intrínseca a esse indivíduo e a fé dele, que ele chega à conclusão de que o corpo é algo descartável. O corpo ele é só um veículo. Então, como ele tem essa convicção da fé dele, dessa reencarnação, da alma perdurar, o corpo, quando, né, literalmente, como a anedota que você mencionou descreve, o corpo, quando ele vai perdendo a sua funcionalidade, ele pode ser descartado. O que é uma visão que para nós é muito difícil, né? Muito chocante até, de você pensar, nossa, imagina você ter essa relação de fato, de pensar que a sua alma é uma garantia tão grande que ela existe e ela vai continuar, que você quer que o seu próximo corpo exista e venha, porque esse já não te satisfaz tanto, já não dá conta da grandeza da sua alma ou algo assim. Então, do ponto de vista religioso, é curioso porque, como você mencionou, essa descrição ela não é preconceituosa, ela não julga esse comportamento, né? Várias outras práticas que são mencionadas que não são julgadas desse ponto de vista da valoração, chegam até a surpreender, porque em outros casos elas são. Então, o exemplo categórico disso é uma coisa que na Índia se chama de sati, que é a prática de uma viúva se jogar à pira funerária do seu falecido esposo. E isso é relatado no Relatos, isso é relatado pelo Marco Polo, isso é relatado pelo Ibn Batuta. Só que o Marco Polo ele faz esse relato, costuma ser um pouco mais superficial. O Ibn Batuta ele coloca ali em termos mais ou menos de jurisprudência, ele tenta fazer uma tradução cultural, mas no Relatos é quase que só uma afirmação, assim, se uma pessoa morre na Índia, né, um homem morre, a sua esposa, há esposas que se jogam na fogueira e isso faz com que ela ganhe prestígio, é uma atitude vista como prestigiosa. Mas é praticamente a descrição, assim, não sem um julgamento de valor, falando, nossa, que absurdo que é isso, ou nossa, que bom que é isso. Não, ele descreve, é uma prática que existe lá. E elas não é porque é diferente do que ele conhece que ele faz esse julgamento. Pelo contrário, a maior parte do tempo esse julgamento não parece interferir. E é interessante quando a gente está falando de práticas sexuais, né? Porque eu acho que aparecem também uma certa liberalidade, até mesmo prostituição, não é isso? Ou seja, é um Oriente diferente do que a gente hoje imagina, com algum fundamentalismo em alguns lugares, né?
Porque também é uma coisa que a gente vê, a gente recebe muito nessa toada do orientalismo esvaziante, né, exotizante, aquela coisa de que, lógico, existe a fetichização sexual por parte do olhar ocidental, que vê a dançarina do ventre, vê a odalisca, vê essas imagens como inerentemente sexualizadas. Só que existe também essa ideia que acompanha muito os orientalismos, de um Oriente que sempre foi e sempre será pudico, né? Sempre foi muito conservador, muito retraído, fechado, moralista. E não, na verdade, você percebe que é só mais uma situação em que as pessoas estão se organizando nas suas comunidades, com seus valores e tendo essas suas práticas, inclusive nessa dimensão da sexualidade. Então, no caso da sexualidade, é mencionado, como você falou, da prostituição. É mencionado que existem casas de prostituição não só de mulheres, mas também casas de prostituição de homens. É mencionado que é um ato que é tolerado, né? É visto como uma prática recorrente nessas sociedades. Então, tem os lugares, inclusive, para você ir. São feitos comentários de outra natureza íntima, da relação com o corpo, por exemplo, um conceito que para o muçulmano é muito importante, a ideia de se lavar depois da relação sexual, que também é colocado como esse marco. Eles não se lavam depois da relação, eles não depois do estado que eles chamam de janaba, né? Em árabe se fala esse estado, né, da jurisprudência, ele tem um nome. E ele fala, os chineses, eles não se lavam depois. Ele fala da questão da menstruação, por exemplo, como que os chineses lidam quando a mulher da casa está menstruada. Eles têm relações normalmente. Agora, os indianos, não. Os indianos, eles tiram até a mulher de casa. Eles falam que a mulher não pode ficar em casa porque está menstruada, porque ela vai trazer um mau agouro, alguma coisa assim. Então, tem inclusive essas noções que são muito ligadas a essa realidade do corpo, numa perspectiva sincera, né? Uma perspectiva que você percebe que é genuinamente humana, não é moralista ou pudica, como a gente costuma projetar nessas culturas e na história do passado como um todo, né? Também, Afonso, a gente tem um olhar para a história, né, passado, como se fosse também uma coisa muito retraída, né, pouco liberalizada, pouco resolvida e tal, mas a gente percebe com essas evidências que não, isso é até motivo de observação alheia, né? O muçulmano está chegando e está fazendo essa observação sem necessariamente fazer um julgamento, mas está atestando isso também. Tá aí as 1001 noites, né, para contar. Bom, vamos falar um pouquinho do caos que houve, né, nessa rebelião de Huang Shao, né, que foi 880 depois de Cristo, só para a gente finalizar esse momento, né, porque ele meio que finaliza aí, é isso? A rebelião de Huanchao, ela é o grande momento que parece que é citado no livro para ilustrar essa noção de uma ruptura das relações com o mundo árabe islâmico. Por quê? Porque durante o século IX ainda existe essa continuidade no período do primeiro livro, né? Existe esse trânsito muito intenso entre o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho, né? Esses portos assim principais do Iêmen, Omã e Golfo Pérsico, até a China. Só que, como a gente falou, no segundo livro, o narrador ali, o Abu Zaid, ele já fala para a gente que essas interações elas se interromperam. E ele conta por que elas se interromperam. Porque houve um rebelde chamado, eu não lembro, eu acho que o nome que ele transforma ali é Banshu. Ele escreve em árabe Banshu. Mesma coisa, ele está tentando transformar o som Huanchao em alguma coisa escrita em árabe. Então, em árabe está escrito Banshu. E aí ele fala, teve esse rebelde que destruiu a capital real, no caso ali em árabe ele escreve Hamdan, mas que era em chinês Chang'an. E ele destruiu ali a capital, roubou cidades, se não me engano ele depois invade a cidade do Cantão e tem um grande massacre das comunidades de muçulmanos, cristãos, judeus que habitavam ali. O número que Abu Zaid dá é 100 mil pessoas, né, que foram assim, só desses que não eram chineses. Isso, de mercadores que não eram chineses, pessoas que estavam na cidade porque eram comunidades não chinesas que viviam na cidade. Só que aí o que isso gerou? Um grande temor pela continuidade desse comércio, né? Então, naturalmente, com um massacre desse e com o que depois a gente sabe veio ser meio que a derrocada da dinastia Tang na China, houve essa interrupção desse fluxo.
Então, o próprio livro 2, né, o próprio Abu Zaid, ele fala que depois desse episódio, a maioria dos marinheiros que vinham do mundo islâmico paravam no Sudeste Asiático e voltavam. Tudo interessantíssimo. Temos também, você diz então que vão surgindo os livros de maravilhas, vão se intensificando, vamos dizer assim. Tem o livro das maravilhas da Índia. Conta um pouquinho desse aí, por favor. Esse é interessante porque esse seria, digamos, o primeiro estágio das maravilhas no sentido mais estrito que a gente conhece hoje mesmo, as maravilhas dessas figuras maravilhosas da literatura, como o pássaro-roca, o peixe-ilha, né? Essa obra, o Maravilhas da Índia, ela pega basicamente relatos que estão relacionados à região da Índia, mas mistura muito mais do que os livros do Relatos da China e da Índia com essas narrativas mais fantasiosas, com essas histórias de marinheiro, como a gente fala, história de pescador, né? Então, tem mais essa atenção que você percebe no uso da figura do marinheiro e do navegante, não como um informante ou uma figura verídica, uma pessoa de verdade, mas como um tema, como um tipo de personagem, como um gênero de história, se você quiser usar o termo, você pensa inclusive nessa temática que reúne essas figuras e que acaba desembocando depois em histórias que a gente conhece de novo através do Sindbad, do Marujo, né, o Simba. Porque você imagina que muitas dessas figuras que o Simba menciona são figuras que sempre estiveram associadas a ele. E não. Na verdade, o livro das Maravilhas da Índia, ele é meio que o elo perdido, né? Não, só que nunca foi perdido, o elo de ligação entre esse processo de uma literatura que está mesclada entre o informativo e o maravilhoso, que está no Relatos da China e da Índia, e o maravilhamento completo e descompromissado com a verdade, com a factualidade, que é o Simba. Então você tem basicamente a construção dessa figura de um navegante meio que exemplar, modelar, desse tipo de narrativa maravilhosa. Né? O Simba, no contexto das Mil e Uma Noites, ele é introduzido depois também, como os outros personagens famosos, né? Mas ele já tinha um ciclo de narrativas que circulavam com essa figura do Simba o Marujo desde meados do século IX. Então, essa existência dessa fabulação de uma coisa que não é 100% fabular, mas sim tem um embasamento na realidade muito forte, para nós sobrevive através dessa figura do Simba. No caso do contexto da língua árabe, da literatura, o intermédio quem faz entre essas duas pontas é esse livro das Maravilhas da Índia, que é composto também por um marinheiro persa chamado Buzurg, se não me engano, Aram Hormuzzi, que ele é de uma cidade chamada Aram Hormuz, e ele fica mais conhecido por essa obra, basicamente por ser uma forma mais intensificada do que parecia ser o Abu Zaid as-Siraf, essa pessoa que está interessada em coletar narrativas maravilhosas. No caso dele, a gente sabe que ele tinha envolvimento com a atividade também, porque ele era navegante, ele era marinheiro, mas que está também muito mais interessado pelas narrativas que não são as informativas, são essas narrativas que a gente acabou achando que estão sempre associadas a essa noção da fantasia, né, das Mil e Uma Noites e dessa figura específica do Simba o Marujo. O Simba em si, só fazer um comentário final para não dar essa confusão, Afonso. O Simba em si não é um personagem do livro das Maravilhas da Índia, mas essa temática que ele encabeça, claramente é a temática que a pessoa que organizou Maravilhas da Índia tinha em mente também, essa temática das maravilhas dos marinheiros. Sim, que legal. Bom, estamos aqui então com o livro, né? Ele tá. Como é que tá? Você disse que ele está para sair agora? Sim, ele está em pré-venda no site e a previsão dele é para ser lançado, até onde eu sei, no comecinho do mês que vem, dezembro. Tá em pré-venda, né? Que legal. Isso. Perfeito, fantástico. Pedro, te agradeço. Maravilhoso. Acho que foi um papo delicioso. Muito obrigado. Vocês têm tempo ainda de fazer alguma perguntinha, se vocês quiserem? Tem uma pergunta aqui, do Tiago. Vamos ver. Como os muçulmanos pensavam sobre a forma da Terra no século IX?
Existia algum tipo de interesse científico, religioso, bélico nas navegações, ou a motivação era sempre puramente comercial? Legal, Thiago, Obrigado, boa Thiago. pergunta, obrigado. Então, a primeira resposta é curiosa, porque é interessante a gente ter essa dimensão. Os árabes sabiam que a Terra era redonda, tá? Não tem nenhum tipo de receio em relação a isso, né? O próprio Ibn Hurdad, que é o autor do que a gente considera a primeira geografia originalmente árabe-islâmica, né? Ele mesmo era persa, mas escrita em árabe. Ele usa a palavra cura, que é a palavra bola, esfera. Então, eles sabiam que a Terra era uma esfera. No sentido das outras finalidades, a atividade comercial era com certeza a principal, porque é a que a gente percebe sendo mais comentada, mas claramente não era a única. Né? Com certeza houve uma importância muito grande da atividade marítima, por exemplo, na expansão bélica ao Oriente. Né? Então, essa tomada, expansão do Islã para a Ásia até chegar ao atual Paquistão, ela não é feita somente via terra, né? Ela também é feita via litoral. Não diria que é uma das coisas que mais aparece, né? Não é comumente destacada, até porque existe esse costume de, às vezes, comentar onde fica, por exemplo, o estaleiro real, né? Onde se constrói os barcos de guerra, e a gente vai mapeando essa intensificação do uso da máquina marítima para a guerra, conforme essa cidade vai mudando. Então, nessa região, por exemplo, se não me engano, nesse período, aliás, do Relatos, tem uma certa época em que o estaleiro bélico ele é em Mascate, que é o atual Omã. Então, você percebe que existe um interesse também em produção de barcos que não estivessem só ligados à atividade comercial, também em direção ao Oriente, não só no Mediterrâneo, como também havia, por causa dos embates frequentes, naturalmente, com outras populações, principalmente da Europa, no caso dos bizantinos, né, ou outros europeus um pouco mais adiante depois. Mas as atividades principais, pelo menos que eu acabo conhecendo, da navegação, a maior parte delas está ligada ao comércio. Então, tem um motivo, assim, tem um papel muito grande também essas rotas para o escoamento do Islã enquanto religião pelo Oceano Índico. Então, isso com certeza, isso é histórico. Hoje, o país com a maior população muçulmana do mundo é a Indonésia, e o escoamento do Islã para a Indonésia, ele não se deu por terra, ele se deu graças a essa rede que nós estamos comentando. Ele se deu graças à efervescência, à intensificação desse contato marítimo. Então, em termos religiosos, a gente pode mencionar isso com certeza, pelo menos. Está lá no meio do caminho, inclusive, da rota que vai chegar eventualmente à China. Né? Então, você percebe que tem essas importâncias também. No caso, a gente não vê essa importância sendo tão destacada pelos próprios observadores contemporâneos, mas hoje, olhando com perspectiva, né, a gente percebe que teve um grande impacto, sim. E é interessante, eu descobri que a palavra monção, né, vem do árabe, passa pelo português e chega ao inglês, ou seja, né, mostra todo esse movimento aí, né, que teve essa mistura e a gente estuda e conhece pouco, né? Pedro, quero te Isso. Aliás, agradecer muitíssimo. só um último comentário, já que você falou essa palavra, mas é uma palavra importante para essa história, porque lá no périplo do Mar Eritreu, um dos fatores que é mencionado pela maestria dos árabes é justamente o domínio da navegação da monção. E esse nome monção, ele vem do árabe mausim, que é temporada. É basicamente a ideia de um período de tempo, que é como funciona a monção, né? Ela tem um período que ela sopra num sentido, ela tem um período que sopra no outro. Então você precisa saber essa divisão aí em tempos para poder fazer essa navegação nessa região do mundo. Mas curioso você ter mencionado, não tinha lembrado mesmo, mas é uma das questões importantes dessa história toda, Afonso. Porque é o domínio dos ventos, né? Interessante. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença, viu? Todos que assistiram. Deem uma olhada aí nas playlists, a gente tem bastante coisa sobre o Oriente também. O Pedro já esteve aqui, acho que 2 vezes também, né, Pedro? Umas 2 vezes mais, Isso. né? Muito obrigado. Deixem seus comentários aqui embaixo da descrição, isso sempre ajuda o canal. Temos agora os assinantes que estão ajudando a manter o canal, que vão ter conteúdo exclusivo aí. E agradeço, Pedro, muitíssimo a sua presença.
Eu que agradeço o convite de novo, Afonso, a oportunidade de conversar com você, a conversa é sempre muito agradável, e como eu falei no começo, a oportunidade de falar sobre o assunto que a gente gosta é sempre uma alegria, né? Então eu agradeço muito, muito obrigado. Obrigado a todo mundo também que assistiu pela atenção. Agradeço a todo mundo que assistiu, e o Pedro sempre também um grande comunicador, muito bom, pesquisador e comunicador. Muito obrigado, Habib. pessoal. Até a próxima. Tchau, Habib.